amém? A paz do Senhor Jesus aos meus amados irmãos também do Facebook, aqui no Kauai a gente já está aqui ao vivo, né? Mas que Deus esteja abençoando também os meus amados irmãos, derramando da sua graça, derramando o seu poder salvífico, que o Espírito Santo do Senhor esteja fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado, que seja um tempo aí de adoração, um tempo de busca, um tempo de entrega, que o Senhor esteja falando, né, operando nas nossas vidas, amém? Glórias a Deus, o Senhor é bom, em todo o tempo, nosso Deus tem sido maravilhosíssimo, glórias a Deus, perdão, aleluia, glórias, 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 glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Vamos orar? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nessa manhã, ó Deus, nós te agradecemos por mais um dia de vida. Nós te agradecemos, ó Pai, por ter nos facultado, ó Pai, esse amanhecer tão lindo, ó Pai. Ó Deus de Israel, são tantas maravilhas, ó Pai, que o Senhor tem, Senhor Deus, feito, Senhor Deus, com que tenha, Senhor Deus, na minha vida, na vida, Senhor Deus, dos teus amados filhos, que nós ficamos constrangidos. Nesse momento, ó Pai, nós te agradecemos, ó Pai, pelo Senhor, ó Pai, estar, Senhor Deus, nos dando fôlego de vida, Senhor Deus, também, Senhor Deus, a consciência, Senhor Deus, de estar, Senhor Deus, agradecendo ao Senhor, ó Pai, pelas tuas maravilhas, ó Pai. É muito bom, Pai, respirar nessa manhã, é muito bom poder enxergar, Senhor Deus, ter a consciência pura diante do Senhor. Também, Senhor Deus, colocamos diante do Senhor a nossa vida espiritual. Pai, não nos deixe, Senhor Deus, desviar, Senhor Deus, dos teus caminhos. Que a cada dia, Senhor Deus, nós possamos estar te adorando, te buscando, ó Pai. Que nós possamos, ó Pai, estar, Senhor Deus, ó Deus amado, Deus poderoso, que nós possamos, ó Pai, estar, Senhor Deus, nos entregando, ó Pai, maravilhosamente, Pai, segundo, Senhor Deus, o teu poder, segundo a tua unção, Pai. Nos ajuda, Senhor Deus, para que possamos ser uma bênção, Senhor Deus, nas tuas mãos. Faça, Senhor Deus, resplandecer, Senhor Deus, da tua glória, Senhor Deus, sobre nós. Que nós possamos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, estarmos, ó Pai, avivados, ó Pai, aleluia, segundo o teu Santo Espírito, Pai, que tem intercedido por nós com gemidos inexprimíveis. Não deixa, Senhor Deus, com que nós venhamos desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, e nos fortalece, Senhor Deus, quanto, Senhor Deus, as nossas fraquezas, ó Pai, as nossas debilidades. Que o anjo do Senhor, ó Pai, aleluia, venha, Senhor Deus, estar, Senhor Deus, nos separando, ó Pai, assim como o Senhor, ó Pai, nos escolheu, Senhor Deus, nos tirando, Senhor Deus, do império das trevas e nos trazendo, Senhor Deus, para o reino do Filho do teu amor. Que seja, Senhor Deus, um tempo, Senhor Deus, aprazível, ó Pai, diante do Senhor. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, aleluia, Senhor Deus, que sejamos uma bênção, Senhor Deus, na tua casa, Senhor Deus, que possamos, ó Pai, trazer palavras, ó Pai, de vitória, Senhor Deus, para os teus filhos, ó Pai, para as tuas filhas. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, que haja, Senhor Deus, regozijo, ó Pai, que haja, Senhor Deus, no teu nome, ó Pai, ó Deus, faculdade mental, Senhor Deus, ó Pai, direcionada, Senhor Deus, verdadeiramente, Senhor Deus, a tudo aquilo, Senhor Deus, que o Senhor, ó Pai, deseja fazer, ó Pai, de beneficências ao teu povo, pois a tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, e o Senhor, ó Pai, deseja dar o melhor, Senhor Deus, para os teus filhos e as tuas filhas, ó Pai, então nessa manhã, Pai, que possamos, ó Pai, estar aptos, Senhor Deus, a receber, Senhor Deus, que possamos estar aptos, ó Pai, a ser transformados, ó Pai, pela honra e pela glória, Senhor Deus, do teu nome. Então nos ajuda, nos fortalece, faça de nós, ó Pai, instrumentos teus, ó Pai, aviva, Senhor Deus, a tua obra, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, na nossa vida, Pai, e que nós possamos ser uma bênção, Senhor Deus, nas tuas mãos, dia após dia, Deus, Deus de Israel, visita, guarda, protege, Senhor Deus, toma, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, o pastor Daciel nas tuas mãos, ó Pai, pastor Márcio Correia, Senhor Deus, pastor Márcio,
o pastor Márcio da Silva, Senhor Deus, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, toma o pastor, aleluia, Senhor Deus, Carlos Wesley, Carlos Augusto, ó Pai, toma também, Senhor Deus, a pastora Edna. Nós te pedimos, ó Pai, pela saúde da tua serva, protege, guarda, Senhor Deus, esteja tirando, Senhor Deus, a pastora Edna, Pai, dessa situação tão difícil que ela tem passado. Toma o seu esposo, o pastor Sebastião, ó Pai, toma a pastora Lucimar, toma também, aleluia, o pastor Manuel, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, toma o pastor Daciel, Senhor Deus, toma também, Senhor Deus, pastor Cláudio e pastor Miguel, esteja, Senhor Deus, operando, Senhor Deus, na vida, Senhor Deus, dos teus servos, das tuas servas, Pai, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Deus de Israel, nós te suplicamos, ó Pai, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, toma também o professor Fernando Lopes, ó Pai, sua esposa Cátia Barros, esteja tomando também, Senhor Deus, a nossa pastora Silvia, Senhor Deus, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, toma, Senhor Deus, as nossas igrejas nas tuas mãos, ó Pai, tanto, Senhor Deus, a Cairós, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Igreja Espaço da Paz, também, Senhor Deus de Israel, nós clamamos, ó Pai, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela Igreja Batista, Senhor Deus, Casa de Refúgio, Metodista, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, a Igreja Pentecostal Renascer, Senhor Deus, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Efraim de Deus, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, a Val do Jaboque, esteja, Senhor Deus, também, Senhor Deus, trabalhando, Senhor Deus, na Igreja Comunidade, Senhor Deus, cristã ali em Madureira, Senhor Deus, opera, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, na vida, Senhor Deus, de cada um dos teus servos, toma, Senhor Deus, o Rio de Janeiro nas tuas mãos, Cascaduras, Senhor Deus, regiões adjacentes, ó Pai, esteja, Senhor Deus, derramando do teu poder, da tua unção, faça, Senhor Deus, infinitamente mais também, Senhor Deus, sobre a vida do pastor Valmir, ó Pai, aleluia, sua esposa, a missionária Cíntia, Senhor Deus, toma também o pastor José, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, operando na vida, Senhor Deus, dos teus servos, ó Pai, fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado. Nessa manhã, Senhor Deus, também, Senhor Deus, todos que nos acompanham, ó Pai, pelo Facebook, ó Pai, esteja, Senhor Deus, operando, Senhor, na vida de cada um deles também, os amados irmãos, ó Pai, irmãs, ó Pai do Kauai, Senhor Deus, que tem colocado as suas petições, ó Pai, que teu Espírito Santo, ó Pai, esteja, Senhor Deus, infinitamente, Pai, trabalhando, fazendo, Senhor Deus, infinitamente mais na vida de cada um deles, ó Pai, toma também, Senhor Deus, as nossas famílias, ó Pai, trabalha, Senhor Deus, poderosamente, ó Pai, derramando da tua graça, da tua unção, toma os nossos filhos nas tuas mãos, ó Pai, tios, ó Pai, avós, avós, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, toma, Senhor Deus, os adolescentes, ó Pai, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, os jovens, ó Pai, as crianças, ó Pai, os idosos, ó Pai, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador, esteja protegendo, guardando, livrando o mal, fazendo, Senhor Deus, infinitamente mais. Toma também, Senhor Deus, aqueles que se encontram desempregados, ó Pai, carentes, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, de uma porta, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, que venha o Senhor, ó Pai, estar, Senhor Deus, abençoando, guardando, Senhor Deus, livrando do mal, Senhor Deus, abrindo, Senhor Deus, verdadeiramente, Senhor Deus, as janelas do céu, derramando bênção, Senhor Deus, sem medida. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, que não venha faltar, Senhor Deus, o leite da criança, o pão nosso de cada dia, que não venha faltar, ó Deus, no teu nome, ó Pai, o soldo necessário, Senhor Deus, para as responsabilidades familiares, Pai. Assim, Deus, no nome de Jesus Cristo, ó Pai, aleluia, nós honramos o teu nome nessa manhã, Senhor Deus, falando contigo, Senhor Deus, a respeito, ó Pai, de nossas necessidades, de tudo aquilo que temos depositado diante do Senhor, ó Pai. Protege, guarda, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, fazendo infinitamente mais a vida, Senhor Deus, de cada um, Senhor Deus, que tem, Senhor Deus, esperado no Senhor. Então, Senhor Deus, nos ajuda. Aviva, Senhor Deus, a tua obra, Senhor Deus, na nossa, aleluia, no nosso dia a dia. Que possamos, ó Pai, estar esperançosos diante do Senhor. Faça, Senhor Deus, fluir do teu Espírito Santo. Que nós possamos ser uma bênção, Pai, diante do Senhor. Amém e amém. Amém. É muito bom nós estarmos juntos nessa manhã, a paz do Senhor Jesus, a minha amada irmã, diaconisa Darcília, que Deus esteja aí abençoando, operando maravilhosamente, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também que Deus esteja aí abençoando o nosso amado Fernando, Fernando da Silva, professor Fernando, professor de futebol,
Que Deus esteja abençoando esse homem de Deus que tem aí desde os primórdios, né? Desde que meus filhos, né, eram criancinhas, que ele já pegava as crianças, levava para o futebol, não apenas ensina o futebol, mas também tem aí exercido um papel de paizão aí, de dar dignidade, caráter, né, às crianças, e tem formado homens, né, de personalidade, homens que verdadeiramente têm o temor ao Senhor. Então, que Deus esteja te abençoando, operando maravilhosamente na sua vida e na vida de todos os seus, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. O Senhor é bom, todo tempo e lugar. Elisoneide Chaves, que Deus esteja te abençoando aí, derramando da sua graça, derramando do seu poder, que Deus esteja fazendo infinitamente mais sobre a sua vida, sobre a vida de todos os seus. Amém? Mais uma vez, que Deus esteja aí abençoando também a Yara Lourenço, né? A paz do Senhor Jesus, glória a Deus. É muito bom nós estarmos juntos nessa manhã, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs. Que Deus esteja fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado. Amém? Então quero trazer aqui para os amados irmãos, continuando aqui no nosso trabalho a respeito, né, dessa busca incessante dos amados discípulos. Nós começamos a falar do apóstolo João, né, e o Senhor, ele tem aí nos abençoado, o Senhor tem falado através do seu poder, através da sua unção, e nós estamos vendo a historicidade da igreja primitiva, né? Quando nós aqui falamos a respeito de João no capítulo 19, versículo 26 e 27, que diz assim: quando Jesus viu sua mãe ali perto da cruz, e perto dela o discípulo João, a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está o teu filho. E ao discípulo: aí está tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo recebeu em sua família. João capítulo 16, versículo 26 e versículo 27. Então, dando continuidade a esse trabalho aqui, diz assim: ouvindo essas palavras, o apóstolo rasgou as suas vestes e, ao bater a cabeça com grande lamentação. Nós estamos num outro ponto aqui que deu a entender que ouvindo as palavras de Jesus, mas não é isso, nós estamos numa outra parte. Deixa eu começar de um parágrafo aqui para os amados irmãos entenderem melhor o que nós estamos falando. Por fim, renunciando à salvação de Deus, passou a desprezar os pequenos delitos. Nós estamos falando de um dos, como se diz, um dos discipulados, né, de João, aquele garoto que João discipulou, amém? Então, ele passou a cometer pequenos delitos. Então, quero trazer essa informação aos amados irmãos. Um rapaz que João, ele investiu oração, investiu aí o poder do Espírito Santo, e ele soube que esse rapaz se desviou. Então, lendo aqui para os amados irmãos, diz assim: por fim, renunciando à salvação de Deus, passou a desprezar os pequenos delitos, entregando as grandes transgressões, achou-o arruinado e disposto a padecer até o fim junto àqueles com quem andava, tomando, pois, consigo os mesmos parceiros, fez deles uma corja, da qual tornou o capitão, pelo qual todos sobrepujava em sanguinolência e crueldade. Passado muito tempo, João foi novamente solicitado naquela região, e tendo cuidado dos assuntos porque fora chamado, disse: vem, o presbítero, e retorna-me o depósito que te fiz na presença da igreja sobre o qual presides. O ministro, a princípio confuso, pensou tratar-se da cobrança de alguma soma de dinheiro. No entanto, João claramente falou-lhe:
demandando-te a alma do jovem irmão. O presbítero, gemendo e derramando em suas lágrimas, replicou: ele está morto. Como assim morto? Pergunta João. Ele está morto, disse ele. Morto para Deus. Tornou-se a princípio ímpio e libertino, e por fim um salteador. Agora acerca-se das regiões da montanha, em companhia de um bando de homens semelhantes a ele. Assim está falando que ele se desviou e também se associou a homens que fazia toda sorte de coisas ruins. Continuando, ouvindo essas palavras, o apóstolo rasgou as suas vestes e, ao bater a sua cabeça com grande lamentação, disse-lhe: preparai-me, pois, um cavalo, e alguém dentre vós para guiar-me em meu caminho. Assim João, ao cavalgar, muito se distanciou da igreja, e tendo chegado ao campo, foi feito prisioneiro pelos sentinelas dos bandidos. O apóstolo, entretanto, não esboçou qualquer tentativa de fuga, tampouco ofereceu resistência à sua prisão. Antes disse-lhes: por esse motivo vim aqui. Conduz-me ao vosso capitão. O jovem armado permanecia observando a tudo, porém, ao identificar aquele que se aproximava como João, viu-se tomando de grande vergonha e tencionou a retirar-se imediatamente. O apóstolo, no entanto, procurando persuadi-lo com toda a força e compaixão de sua idade, rogou-lhe: por que foges, filho meu? Por que foges de teu idoso e indefeso pai? Tem piedade de mim, filho meu, não temas, pois tu ainda gozas de esperança para a vida. Intercederei por ti diante de Cristo. Fora necessário, eu sofreria a morte por ti. Como Cristo assim sofreu por nós, eu te daria a minha própria vida. Fica e crê que Cristo me enviou. Ao ouvir as palavras de João, o rapaz, interrompendo sua retirada, permaneceu cabisbaixo. Então, de braços abertos, sofregamente correu para o ancião, tomado por uma lamentação por intermédio da qual expressava, tanto quanto podia, suas súplicas por perdão, derramando-se como se fora em suas próprias lágrimas. Batizado pela segunda vez, o jovem procurava-se apenas em esconder sua mão direita, mas o ancião, pondo-se de joelhos em oração, empenhou em sua palavra, lhe assegurando que verdadeiramente recebera o perdão de seus pecados das mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tomando então a sua mão direita, como já purificada de toda iniquidade, beijou-o. O ancião, pois, levando consigo o jovem, conduziu-o de volta à igreja, sustentando-o com muitas orações em constante jejuns e abrandando sua alma com frequentes consolações. João, como dizem, não o deixou até vê-lo completamente restaurado à igreja. O apóstolo conseguira, assim,
um poderoso exemplo genuíno de arrependimento, uma grande evidência de regeneração e um troféu, uma visível ressurreição. Amém? Glórias a Deus. É a vida cristã. Entendeu, Elisoneide? Deus, ele tem misericórdia. Deus, ele resgata. Deus, ele traz para perto. Deus não julga. E Deus não destrói as almas. Mas ele dá oportunidade de nós estarmos voltando para a sua presença, para que ele venha verdadeiramente fazer uma obra na minha vida e na tua vida também. Nessa manhã, então, em nome de Jesus Cristo, Elisoneide, esteja falando: papai, eu renovo o meu espírito através dessa palavra. Eu quero, papai do céu, levantar as minhas mãos e renovar a minha aliança contigo. Eu quero estar de volta à tua casa, porque o Senhor, aleluia, tem o melhor para mim, e eu creio que haverá festa no céu por um pecador que se arrepende. Então ele tem misericórdia, o nosso Deus, ele pode todas as coisas, amém? Então o registro acerca de João nas Escrituras se encerra com as 7 cartas a igrejas mencionadas nos 2 primeiros capítulos do livro do Apocalipse. Santo Agostinho afirma que João pregou aos partos, o povo que vivia na fronteira do que hoje é conhecida como Rússia e Irã, e perto do lado leste da Turquia. Tertuliano, ao escrever sua obra de Praesciptone, que palavra difícil, afirma que João teria estado presente em Roma ao lado de Pedro, local em que, por algum tempo, sua vida corrida entre muitos perigos. Diz a lenda que o apóstolo foi torturado com óleo fervente, mas saiu miraculosamente ileso. Embora essa história seja presumidamente fantasiosa, em sua fundamentação em fatos, Roma ostenta até hoje a igreja de San Giovanni Olium, origida por eternizar esse assunto do livramento na vida do apóstolo. Outra tradição católica relativa à estada de João em Roma fez menção a uma tentativa de matá-lo por envenenamento, mas diz que a lenda que o ancião, antes que pudesse ingerir o líquido fatal, viu a peçonha deslizar cálice afora, transformando em serpente. Esse relato incrível inspirou o símbolo católico romano que representa o apóstolo, onde vê João segurando uma taça, a partir de cujo interior flui sinuosamente uma vibra. Enquanto esteve em Éfeso, João escreveu seu evangelho. Eusébio relata a circunstância em que isso aconteceu. O quarto dos evangelhos foi escrito por João, um dos apóstolos, quando exortado por seus condiscípulos e bispos, ele teria dito: ficai e jejuai juntamente comigo por 3 dias, e sucederá que aquilo que vier a ser revelado a qualquer um de nós será compartilhado entre todas. Naquela mesma noite foi revelado a André, um dos discípulos, que João seria aquele que escreveria sobre os acontecimentos do seu próprio nome, e os demais o certificaram. A história da igreja registra poucos momentos de humor, mas certamente um deles deve ser a imagem que Eusébio apresenta nessa passagem concernente a Cerinto, um conhecido herege dos dias de João. Eusébio
relata o episódio citando Irineu. João, o apóstolo, certa vez dirigiu a uma casa de banho para lavar-se. Porém, ao ver naquelas dependências um certo Cerinto, João, num salto, se dirige porta fora, não permitindo compartilhar o mesmo teto com aquele herético, exortando aos demais que ali se encontravam para fazerem o mesmo. João diz: vinde, fujamos daqui, para que porventura as termas não desabem sobre nós, porquanto Cerinto, o inimigo da verdade, aqui se encontra. Tratando da mesma questão, São Jerônimo escreveu diversos parágrafos indicando que João teria escrito seu evangelho para combater a heresia pregada por Cerinto. Vale a pena ler trechos na íntegra, extraído de São Jerônimo. Glórias a Deus. A gente vê João, o apóstolo do Senhor, ele combatendo as heresias, né? É um momento assim lindo, né, da igreja. A gente vê que nós precisamos ter zelo por essa palavra. Não é mesmo, minha amada irmã Vera Lúcia Victor? Que Deus esteja abençoando a senhora nessa manhã, operando maravilhosamente. Nós estamos com saudades. Venha trazer uma palavra para a gente aqui, pois nós carecemos da presença da amada irmã juntamente conosco. Amém? Deus a abençoe nessa manhã em nome de Jesus. Então, a gente vê de todas as maneiras João, ele zeloso pela palavra do Senhor. Nós também temos que zelar por essa palavra que é viva e eficaz, uma palavra maravilhosíssima, né? Então, João, o apóstolo a quem Jesus amava, filho de Zebedeu, irmão de Tiago, aquele a quem Herodes, após a paixão de Cristo, mandou decapitar, escreveu um evangelho a pedido dos bispos da Ásia contra a doutrina de Cerinto e outros hereges, especialmente em oposição ao então crescente dogma dos ebionitas, os quais afirmavam que Jesus não existia antes de Maria. Nesse relato, o apóstolo foi compelido a defender a existência divina de Jesus. Há, no entanto, outra razão para João ter escrito essa obra após ter lido os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, apesar de ter aprovado e, contudo, desses relatos ter confirmado a veracidade de tudo que ali disseram, afirmou terem apresentado os fatos somente a partir do aprisionamento de João, seguindo de sua morte. Então, deixando de lado os eventos que já haviam sido apresentados pelos outros evangelistas, João narrou os eventos anteriores à prisão de João, para que se tornasse também conhecido daqueles que lessem com diligência os 4 evangelhos. Isso também elimina a discrepância que parece haver entre a narrativa de João e a dos seus evangelhos. Ele escreveu também a epístola que inicia assim: o que era desde o princípio. Isso proclamamos a respeito da palavra da vida. Eu quero incluir uma palavra aqui também no Evangelho de João. O Evangelho de João, a partir dessa narrativa, dizendo que Jesus ele já existia antes de Maria, sua mãe, aqui na terra, porque Jesus ele não é filho assim de José. Ele é filho de Maria, mas não de José. Jesus ele veio até Maria
pelo Espírito Santo. Então, a palavra que João ele traz para nós aqui no início do seu evangelho, ele diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nós temos aqui uma veracidade, que a palavra do Senhor diz que no início de todas as coisas a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam no princípio com Deus. E nós precisamos entender que ele já existia antes de todas as coisas. Nós precisamos estar trazendo essa palavra que nos ajuda, assim como Pedro também falou. Em 1 Pedro, se não me falha a memória, capítulo 1, isso mesmo. A partir do versículo, aleluia, 1 Pedro, a partir do versículo 13 de 1 Pedro. Oh, Deus de Israel. 1 Pedro, aqui estou no 2 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 13 ao versículo 25. E diz assim: portanto, cingindo os vossos lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente uns pelos outros. Amém? Na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformeis com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Assim diz a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No versículo 15 diz assim: mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto Cristo está, aleluia, porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aqueles, aleluia, que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai também em temor durante o tempo que da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo. É isso que João está falando. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele era antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos dias por amor de vós, e por ele credes que Deus o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando a vossa alma a obediência à verdade para o amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Sede de novo gerado, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre, porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele é antes de todas as coisas. Nós precisamos entender isso. E aqui, conforme o apóstolo, a quem Jesus amava, o filho de Zebedeu, irmão de Tiago, aquele a quem Herodes, após a paixão de Cristo, mandou decapitar o seu irmão Tiago, né? E escreveu o evangelho pedindo aos bispos da Ásia contra a doutrina de Cerinto e outros hereges, especialmente em oposição aos crentes e também ao crescente dogma ebionitas,
os quais afirmavam que Jesus não existiu antes de Maria, mas Jesus era e sempre foi, desde o princípio de todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas. Então, no ano 14, após a morte de Nero, tendo Domiciano levantado uma nova perseguição contra os cristãos, João foi banido para a ilha de Patmos, onde escreveu o Apocalipse, a respeito do qual Justino, Mártir e Irineu escreveram posteriormente comentários. Porém, quando Domiciano foi morto, em seus atos, pela crueldade com que eram aplicados, foram anulados pelo Senado. João voltou para Éfeso, no seu governo, aleluia, no governo de Nerva, onde permaneceu até a época do imperador Trajano. O apóstolo fundou e edificou as igrejas por toda a Ásia. Em idade avançada, morreu com 68 anos, após a paixão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no ano 608 depois de Cristo. João morreu com quase 100 anos, sendo sepultado perto daquela mesma cidade, onde outra tradição concernente a João também foi relatada. Nos escritos de Jerônimo, ele diz que quando João já era idoso, em Éfeso, precisava ser amparado pelos braços de seus discípulos para ser levado à igreja. Naquelas reuniões, ele costumava dizer apenas: filhinhos, amei-os uns aos outros. Depois de um tempo, os discípulos se cansaram de ouvir sempre as mesmas palavras e perguntaram: mestre, por que o Senhor diz sempre isso? É ordem do Senhor, foi sua resposta. E se somente isso for feito, será o bastante. Somos envolvidos pelo sentimento que movia o idoso apóstolo. Num poema de autoria, tem um nome muito esquisito aqui, Astor Old, em que descreve as últimas horas da vida de João, que diz assim: que dizeis, amigo, que isto é Éfeso, e Cristo retornou ao seu reino? Sim, é assim, sei bem, e no entanto, neste momento, eu parecia estar de novo no topo das colinas de minha terra, a tocar meu mestre: levantai, levantai-me, até a igreja uma vez mais, onde novamente vos falarei do amor do Salvador, porque pela doçura da voz do meu mestre, penso que ele está muito perto. Então aprumai minha cabeça, quão escuro está, não consigo enxergar o meu rosto das ovelhas do meu rebanho. Será um mar que murmura ou será o som do pranto silêncio? Meus filhinhos, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, porquanto amai-vos uns aos outros, amai a Deus e aos homens. Amém. Uma tradição sólida, segundo a qual João teria vivido até o reinado de Nerva, 68 anos após a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Clemente de Alexandria escreveu que durante os seus últimos dias João nomeou bispo a nova comunidade cristã. Já Irineu afirmou em sua obra que Policarpos e Papias eram seus discípulos, visitando o túmulo de João. Os livros guias locais disponíveis ao visitante de Éfeso foram escritos com erudição. Eles narram a história da tumba de São João. Os discípulos de João construíram uma capela sobre a tumba
do evangelista, que acabou se tornando um centro de adoração cristã, um túmulo sem número de peregrinos visitou aquele santuário sobre o qual o imperador Justiniano e sua esposa Teodora dedicaram erigir no século VI um monumento digno de João, em face a inexpressivo valor artístico da construção original. A igreja de Justiniano, construída em forma de cruz, possui 130 metros de comprimento e era composta por 3 naves. A nave principal, mais larga, era coberta por 6 grandes domos, tendo nártex, 5 domos menores, a cúpula principal, assim como a seção central da igreja era sustentada por 4 pilares quadrados. A tumba do apóstolo situava numa sala sobre o piso mais abaixo do grande domo. Segundo a tradição, a poeira que emanava desta sala possuía poderes terapêuticos, razão que determinou um grande afluxo de doentes para o local durante a Idade Média. O piso da igreja era coberto por mosaico. Os monogramas de Justiniano e sua esposa Teodora ainda podem ser claramente distinguidos nos capitéis de alguma das colunas. Aos 26 anos do mês de setembro, possível data da passagem do evangelista, era realizada ali cerimônias comemorativas nas quais as procissões iluminadas atraía grande multidão dos distritos vizinhos. Moedas datadas do segundo século, encontrada na túmula de João, provam que já em tempos remotíssimos o lugar havia se tornado um centro de peregrinação. Ao norte das ruínas da Basílica de São João, vemos do lado oposto, como uma coroa, no ponto mais alto da colina de Seljuque, uma importante cidade com 15 torres. Trata-se de uma fortaleza bizantina, cuja construção foi em grande parte restaurada durante a época de Aidino-Gulari. Uma das torres e os muros da parte sul da construção são características daquele período. É possível entrar na cidadela pelo lado oeste. Ela abriga uma igreja, uma mesquita e cisternas, de acordo com a tradição. O Evangelho de João foi escrito nesta colina. A mesma história é narrada com poucas variações entre outro livro com o mesmo título. Amém? Então nós temos aí os escritos pós-Novo Testamento dos historiadores a respeito de João. E como é importante, como é lindo saber da historicidade dos apóstolos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o quanto eles trabalharam, mesmo depois da ida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para o céu, né? É muito bom nós estarmos sabendo mais de tudo aquilo que a história diz a respeito desses homens maravilhosos que Jesus escolheu como discípulos, amém? Então, desde o princípio da cristandade, muitas comunidades cristãs aceitam este lugar, Éfeso, como ponto de peregrinação, ali realizando suas devoções. Posteriormente, essa igreja, segundo
os desígnios de Deus, foi destruída e ressurgida em forma ampliada pelo imperador Justiniano. De aspecto cupular, a igreja compunha-se de 2 andares e ostentava um belo jardim cercado de pilares, com seus 100 metros de comprimento. Abrigava-se 6 grandes domos, além de 5 pequenos, os quais eram revestidos com mosaicos. Algumas moedas pertencentes à segunda metade do primeiro século foram descobertas em escavações no local, que prova que a tumba de João já era visitada por muitos naquele período mosaico. Naquele período, mananciais sagrados onde se cantavam hinos, assim como o pó que curava toda sorte de enfermidade, se encontravam sobre os tetos abobadados. As águas curativas que minavam próximas da tumba de São João eram especialmente prezadas pelos peregrinos daquele tempo. Por causa de 4 ou 5 anos, São João permaneceu ao lado da sua rival Ártemis, embora o templo de Ártemis tenha sido tantas vezes saqueado, ninguém ousou tocar no santuário de São João. Uma vez que o apóstolo, como seguidor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, representa um mensageiro maior do sagrado amor. A tumba de João, tanto quanto o templo de Santa Maria nas Colinas, foi erigido para abrigar os restos de apenas um discípulo. Sua maioria jamais será negligenciada pelos cristãos do Ocidente. Ao descrever o interior da igreja de São João, Keskin aplica sua reconstrução e mostra que essa igreja ficava dentro de uma muralha da colina de Ayassuluk, de onde se controlava a área ao redor. Não há acesso ao túmulo de João desde a Idade Média. Acredita-se que, assim como as águas das fontes santa supostamente milagrosas, um tipo de poeira como cinza, como poderes terapêuticos, se soltava daquela construção. Por essa razão, o lugar transformou-se no centro de peregrinação da cristandade naquele período. Em cima do túmulo de João, Justiniano construiu, de início, uma pequena igreja e mais tarde uma bem maior no século IV d.C. Eusébio confirma a localização do túmulo de João por meio dessa citação de Policarpo. O local de seu sepultamento é mostrado na epístola de Policarpo, bispo da igreja de Éfeso, cuja epístola endereçou a Vítor, bispo de Roma. Assim, João, que se recostou sobre o peito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, descansa afinal em Éfeso. Em 1953, quando visitei pela primeira vez as ruínas de Éfeso, elas se achavam bastante abandonadas naquela época. Não havia mais o piso da Basílica de São João, mas era possível ter acesso à entrada do túmulo em 1971. Por ocasião da minha última visita, o piso da igreja havia sido restaurado e a entrada do túmulo fora fechada com grandes ferros. Ao que parece, os restos mortais do apóstolo haviam desaparecido.
um guia turco explicou-me em inglês que eles haviam sido removidos para um museu britânico. Certamente um grande número de peças de escultura em mármores do Templo de Diana, que fica nas proximidades, foi feito removido para o Museu Britânico pelo arqueólogo inglês Ward, quando fez sua notável descoberta desse famoso prédio. Evidentemente, os turcos não ficaram muito satisfeitos com a remoção daquelas peças e assim atribui aos britânicos a culpa do desaparecimento de qualquer outra coisa que não possam encontrar. Mas uma visita pessoal ao Museu Britânico e uma entrevista com as autoridades de lá mostram que não há nenhum registro de tal achado pelo senhor Ward. Tampouco eles têm a posse das relíquias de São João. Estranho o desfecho para a história. Algumas relíquias de outros apóstolos ainda existem, entretanto, a tumba de João, que é, dentre todos os túmulos apostólicos, provavelmente o mais certo, tanto pela história como pela arqueologia, não contém quaisquer restos mortais. Tampouco acha-se ali qualquer traço histórico da tradição daquele que se possa ter sucedido a eles. Amém? Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus, ao meu amado pastor Márcio Correia, que Deus esteja te abençoando nessa manhã, operando maravilhosamente no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um prazer tê-lo, Senhor, aí conosco nessa manhã e sempre será, né, um prazer. Nós temos aí a alegria, né, de estarmos juntos sempre que podemos. Então, que Deus te abençoe, te dê aí um bom feriado e que o Senhor esteja te cobrindo com as suas mãos poderosas. Amém? Glórias a Deus. É muito bom, meu amado irmão, nós sabermos um pouco mais de tudo aquilo que aconteceu na história da igreja, né? E nós temos aí o prazer de estar vendo a era dos mártires, a historicidade da igreja, o que foi feito, né, a respeito dos discípulos depois de fechar o cano, né, depois da morte de Cristo, e como eles saíram, né, a proclamar verdadeiramente essa missão que Deus deixou para cada um de nós: ide e pregai o evangelho a todos os povos e nações, ensinando-os, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? É muito bom. A paz do Senhor Jesus, a minha amada irmã missionária Andréia, que Deus esteja te abençoando aí maravilhosamente, a Roberta também, que Deus esteja te abençoando aí, operando maravilhosamente em nome de Jesus Cristo. A Thaís também, Deus esteja te abençoando, Thaís, Deus esteja abençoando todos os nossos amados irmãos. Nós estamos aí em número aí de mais de 2.000 almas aí, que tem aí nos acompanhado. Que Deus esteja te abençoando, operando maravilhosamente no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu quero orar por você nessa manhã. Amanhã nós continuaremos, amanhã nós estaremos falando sobre Filipe, né? O apóstolo Filipe. Então, que Deus esteja aí nos concedendo, né, essa graça de nós estarmos amanhã falando aí desse poder miraculoso de Deus sobre a vida de todos os seus discípulos, sobre a vida de cada um de nós, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Pai santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por essa manhã, muito obrigado pelos teus cuidados. Abençoa, Senhor Deus, os meus amados irmãos, abençoa minhas amadas irmãs, que sejamos, ó Pai, uma bênção diante do Senhor, nos fortalece, faça de nós, ó Pai, instrumento nas tuas mãos potentes, ó Pai, que o Senhor esteja nos ajudando, ó Pai, através, Senhor Deus, do poder do teu Santo Espírito, ó Pai, fazendo de nós instrumentos, ó Pai, nas tuas mãos, ó Pai, nos levando, Senhor Deus, aleluia, todo aquele que se encontra sedento do Senhor, ó Pai,
que nós venhamos ser uma bênção nas tuas mãos. Envolva, Senhor Deus, a cada um de nós, ó Pai, com teu poder, com a tua unção, e que o Senhor esteja, Senhor Deus, abençoando as tuas igrejas, abençoando, Senhor Deus, teus amados filhos, as amadas filhas, ó Pai, que tem estado conosco nessa manhã, Pai, que essa grande gama de pessoas, ó Pai, esteja, Senhor Deus, recebendo do Senhor através do fruto do Espírito Santo. Assim, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Senhor esteja fazendo infinitamente mais do que nós temos pensado e pedido. Então, Senhor Deus de Israel, eu abençoo, Senhor Deus, esses teus filhos. Eu, no teu nome, ó Pai, aleluia, derramo sobre eles, ó Pai, da tua unção, do teu poder, e que cada um, ó Pai, esteja, Senhor Deus, recebendo aí, aleluia, das suas petições, aquilo, Senhor Deus, que está no teu coração, Senhor Deus, como renovo, ó Pai, como vida no altar, Pai, como também a liberação, Senhor, de um casamento abençoado, da saúde, ó Pai, aleluia, da tua cura, assim, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, também, Senhor Deus, como a sua necessidade suprida, Pai, através, Senhor Deus, do soldo necessário, Senhor Deus, para estar, Senhor Deus, ô Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, realizando os seus sonhos, os seus projetos, ó Pai, também, Senhor Deus, tendo, Senhor Deus, ó Deus, como diz a tua palavra, maior abastança, Senhor Deus, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, o alimento, ó Pai, aleluia, sua dispensa, Senhor Deus, ó Deus, o soldo necessário, Senhor Deus, para as responsabilidades mensais. Assim, Senhor Deus, abençoa, Senhor Deus, o teu povo, os teus filhos, ó Pai, que tem estado, Senhor Deus, com o pastor Carlos nessa manhã, Pai, sensíveis à voz do teu Santo Espírito. Assim eu oro no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Que Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde. Tenha aí uma ótima sexta-feira, um ótimo feriado, e que Papai do Céu esteja fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando for às 19 horas, nós estaremos juntos novamente para louvar, engrandecer e magnificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, um abraço do pastor Carlos aí, Deus esteja abençoando, operando maravilhosamente em nome de Jesus. Estende as tuas mãos para estar recebendo a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Amém? Abração mais uma vez, e Deus esteja aí cuidando de ti, fazendo de você verdadeiramente uma obra nas mãos daquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém? Glórias a Deus. Então fica na paz. Então até amanhã, se Deus quiser, ou até mais tarde, né, às 19 horas, quando nós estaremos juntos. Amém? Abração, professor Fernando. Deus esteja te abençoando aí, operando maravilhosamente em nome de Jesus. Fica na paz. Deus abençoe a todos.